coração que o nosso Deus é o nosso forte refúgio. A gente vê nos Salmos, que é uma linguagem poética, principalmente o rei Davi, colocando sempre o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Essa visão que ele coloca aqui, já no verso 1, foge como pássaro para o teu monte. Esse texto revela aqui, segundo os estudiosos, Davi sendo possivelmente perseguido por Saul nesse período, onde ele se vê cercado. E normalmente quando a gente se vê cercado, sem saídas, uma ação primeira humana é a gente fugir, se refugiar, ir para um lugar que a gente possa, por nós mesmos, se achar protegido, criando obstáculos para que o que está nos perseguindo possa ficar distante de nós, ou que esse ataque não aconteça. Então, isso é algo bem comum acontecer com todos nós. Em nossos dias a gente vê, principalmente as pessoas que moram numa cidade grande, a quantidade de alarmes que a gente coloca, casas sendo monitoradas pelo celular, você vê por câmera tudo que está acontecendo, e essas coisas muitas vezes nos dão a sensação de que nós estamos protegidos, ou que criamos obstáculos para retardar, para que aquele que intenta mal contra nós possa ficar desanimado, né? Por isso que quem mora em casa e pode, tem um cachorro, né, daquela raça bem forte, para tentar intimidar o ladrão, aquele que, se tiver uma casa para ele entrar que não tem um cão feroz e o que tem o cão feroz, ele vai preferir essa que não tem o cão, muitas vezes. Esse é o entendimento. Muitas pessoas com seus carros têm um jeito de você, de dentro da casa, armar o alarme, né? Já está armado, você disparar, se você está percebendo algum movimento fora, porque dificilmente alguém que está entrando na sua casa vai ficar ali ouvindo um som de alarme. Então essas são muitas vezes as medidas que a gente tenta fazer para tentar nos proteger, e o rei Davi aqui esboça dessa forma poética, mas revelando o seu coração, foge como um pássaro para um alto monte. Muitas vezes isso é o nosso sentimento diante de dificuldades, principalmente quando a gente já tentou fazer de tudo e não conseguiu. Então é como se a gente quisesse voltar no tempo. Muitas vezes a gente pensa assim como criança, voltar no tempo, começar de novo, tentar outra vez, ou se esconder. Tem pessoas que no momento de grande aflição, ele gostaria de ser um passarinho, de ser um animalzinho cuidado. Falei, esse não tem contas para pagar, não tem perseguição, né? Muitas vezes a gente pensa assim, esquecendo que somos a coroa da criação do Senhor, né? Como é que a gente pode pensar em querer deixar de ser essa coroa da criação de Deus? Exatamente com isso a gente vê o grau de aflição ou de dificuldade que a gente se encontra. E a gente percebe que muitas vezes esse medo exacerbado, ele vai gerar nas pessoas um adoecimento, faz adoecer as pessoas. É o que a gente chama das fobias, né? Que a pessoa tem, uma vez essas fobias instaladas, ele se torna antissocial. Isso tem atrapalhado o trabalho de muitos, tem sido a causa de muitas dispensas de trabalho, porque a pessoa não se sente, não está bem diante de uma situação. Ele não consegue lidar com nada que possa aparentar com estresse. O rei Davi aqui mostra um pouco da causa, do que está acontecendo com ele. E eu dividi aqui, eu fiz uma primeira divisão aqui, como a aflição leva-nos à fuga, leva-nos à desistência, leva-nos a sair do caminho, leva-nos a abandonar o nosso projeto inicial. Deus nos chamou, né, para testemunhá-lo. Mas no andar da vida, se a gente se sente assim cercado, como aludindo aí aos irmãos que estão nesses países que muitas vezes
eles são confrontados a negar Jesus ou morrer. Pode ser que muitos morrem, mas alguns tendem a recuar. E a gente não pode criticá-los, porque a gente não sabe o que é estar na frente de um pelotão de fuzilamento. O que você pensa? Embora a gente saiba, como o apóstolo Paulo diz, que o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas a gente fala assim, esse deve ser nossa disposição, mas a gente fala assim porque a gente não tem uma perseguição a esse ponto, não é? Mas a gente também tem visto, como a gente vai ver o rei Davi falar, no Salmo vai mostrar, o livramento do Senhor. Quer dizer, existem esses momentos aflitivos. O rei Davi, logo depois que ele foi ungido, começou-se a perseguição de Saul contra ele, não é? Ele foi ungido aos 17, ele se tornou rei com 30. Teve 13 anos de perseguição, de lutas. A gente olha assim, sem lembrar de tudo isso, a gente não percebe a caminhada das pessoas e as nossas caminhadas. É por isso que é muito importante a gente fazer o que nós acabamos de fazer agora mesmo, intercedendo um pelos outros, para que o Senhor nos fortaleça. Não é? Lembra quando Pedro estava preso? A igreja estava orando para que ele fosse fortalecido. Isso é importante, não é? Porque, em tese, o que a Bíblia nos ensina, o mais importante é a nossa vida com Deus, a nossa vida eterna. E nós estamos muito presos, a gente titubia muito com a nossa vida aqui. Na hora ou outra a gente lê o texto e vê lá Pedro afundando na água, a gente fala, esse camarada, né, fraquejou. Mas veja, quando você precisa pisar ou caminhar por situações instáveis, como a gente dá uma afundada muitas vezes, não é? Então, isso faz parte da nossa humanidade. Então, primeiro momento aqui, a aflição leva-nos à fuga, à desistência, a sair do caminho, a sair do projeto inicial. Ele vai mostrar aqui, o verso 2, porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Está vendo? Ele não estava assim, preocupado ou com medo, ou assim assustado, ou querendo se proteger, ou querendo fugir à toa. Porque ele acordou e disse, hoje eu não estou legal. Não, porque havia de fato uma perseguição. A gente não tem essa perseguição de vida e de morte ainda, mas por outro lado, a gente tem perseguição. Muitas vezes você não é promovido no trabalho porque você é cristão. Eu já passei por isso no passado. O camarada não era um servo de Deus e ele, como dizer, o santo dele não era o Santo Espírito, era um outro santo que não é santo. Então ele não gostava de mim, não. Mas eu fui orando a Deus, eu fui pedindo graça de Deus. Ele me chateou muito, mas ele saiu, eu fiquei, né? Deus quis assim. Então a gente passa por lutas, passa por dificuldades. A gente é assediado a desviar do caminho pela dificuldade. Por exemplo, se você tem um comércio, um negócio, e alguém te faz uma proposta indecente, que contraria a vontade de Deus, muitas vezes a pessoa tende a dizer, eu estou orando, Deus abriu a porta. Essa não é a porta que Deus abriu, com certeza, mas é uma falácia, é uma proposta enganosa para, diante da sua dificuldade, você ser tentado a pegar um atalho. Mas o atalho não é o caminho do Senhor. E nesses momentos a gente precisa de força, a gente precisa de intercessão, a gente precisa compartilhar as nossas lutas e dificuldades, porque os dias estão sendo maus, a gente precisa orar uns pelos outros para que a gente seja fortalecido e chamado à palavra, à luz da palavra, pois a palavra nos mostra, nos lembra, nos enfatiza, nos incentiva a afirmar nela, pois ela é a palavra de Deus. Ela é a verdade, e a verdade vai nos libertar. O rei Davi mostra que esboça como ele estava sendo apertado, e isso acontece em nossos dias. Somos apertados também. E a gente não pensa que esses apertos que a gente passa, parece que é o nosso jeito de ser, mas se esse jeito que a gente vive hoje, politicamente correto, essa coisa é uma falácia, é uma mentira, é um engodo, não é palavra de Deus, não é um jeito certo de ser politicamente correto. Politicamente correto é seguir a palavra de Deus, isso que é o certo, é o correto, aqui que está a bênção do Senhor.
E a gente vai se acostumando a esse jeito de ser. Quando a gente percebe, a gente está bem fora do caminho. Se você sair milímetros aqui de um prumo, e se você andar metros, você vai ver que esse milímetro que você saiu aqui lá na frente tem uma distância muito grande. Então a gente não pode abrir mão, e a gente é tentado, a gente é assediado para que a gente desista de crer nesse Deus que tudo pode, que tudo faz, nesse nome precioso de Jesus. Sabe que Ele morreu por nós na cruz do Calvário, que Ele pagou um alto preço. E muitas vezes, diante das dificuldades, a gente é assediado a abrir mão para que a gente tenha alguma coisa que a gente acha que é essencial e vital momentaneamente. E não será. O verso 4, o rei Davi já começa a falar assim: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, e os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sonda os filhos dos homens. A importância aqui, num segundo momento, que eu vejo no Salmo, é a visão do forte refúgio. Diante da aflição, concomitantemente ser apertado diante das circunstâncias, por sua vez também ele vê o livramento e o acolhimento e o fortalecimento e o amparo atrás do forte refúgio que é o Senhor. O Senhor está no seu santo templo. Deus não deixou de ser Deus, Deus não deixou de olhar por nós, de atentar para as nossas necessidades. É importante, meus irmãos, a gente fazer um exercício de gratidão contínuo. E se nós aprendemos lá com Isaías, quando ele viu a glória de Deus e ele ficou assustado e disse: eu estou agora complicado, porque eu tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, eu vi a glória do Senhor. É muito importante esse exercício de oração, você começar orando, lembrando do que Deus é: soberano, portentoso, misericordioso, seu amor é insondável, é incondicional, a sua misericórdia renova a cada manhã. Você está cheio de problemas, você começa a falar do seu Deus, dos atributos que estão revelados na sua palavra, você vai lembrando que Deus é, isso vai te fortalecendo. Num segundo momento, você começa a louvá-lo, lembrando daquilo que Deus já fez por você. Com certeza não é o primeiro momento que você está sendo apertado, você já foi apertado muitas outras vezes e Deus já te socorreu. Então, trazer à memória o que dá esperança. Isso é uma estratégia para você lembrar: não, mas Deus já me abençoou lá, olha ali, estava um momento crucial, Ele já me tirou daquilo, eu já cheguei até aqui. Ele vai continuar me abençoando. Quando você tem essa visão, você olha para você e fala: Senhor, como eu sou negligente, não é? Como eu tenho sido fraco, porque eu sei que o Senhor é esse Deus, o Senhor me salvou, o Senhor me alcançou pela sua graça, o Senhor tem transformado a minha vida, o Senhor tem me trazido até aqui, e eu fraquejo sempre, Senhor. E aí a gente é levado a orar e interceder pelos outros, pelas necessidades dos outros. Lembra que Jó foi abençoado quando ele intercedia pelos seus amigos? E por fim, você vai então orar por você. Mas aquele problema que parecia um Monte Everest, agora é um grão de areia, porque você encheu seu coração das qualificações do Senhor, dos seus atributos. Você já lembrou de tudo que Ele fez por você. Então isso faz com que os problemas de hoje que nos afligem, a gente coloca no mesmo patamar dos outros problemas que já nos afligiram. E como o Senhor nos deu solução, como a gente foi robustecido, fortalecido, como Ele nos deu livramento, assim nós também vamos ter livramento agora. Olha o verso 5. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas o que ama a violência, a sua alma o abomina. Então veja, a gente acaba chegando agora nesse terceiro momento dos Salmos, as recompensas. A gente vai ver agora, a partir do verso 6 e 7, a recompensa que o ímpio tem e a recompensa que o reto de coração tem. O verso 6 vai dizer: fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice.
porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Está vendo? É um momento escatológico aqui, não é agora. É quando você tiver o corpo transformado, você vai estar com o Senhor. Mas é para isso que o Senhor também veio nos socorrer. Que o Senhor veio nos dar a vida, porque o pecado nos trouxe morte. O pecado nos separou de Deus. Então, em Cristo Jesus, nós temos vida. Então, lógico que o Senhor vai nos abençoar e tem nos abençoado neste corpo. Nós vamos experimentar o céu aqui possível, não plenamente como será no momento que estivermos com Cristo, com o corpo glorificado, mas temos a garantia e a certeza que nós vamos contemplar o Senhor. Isso é tremendo. Mas o que tem acontecido muitas vezes conosco é que a aflição, essa luta do dia a dia tem nos desgastado, é como se fosse nos desbotando. E esses valores, essas verdades, eu já ouvi pessoas dizendo assim, mas que me importa então depois, eu quero agora que eu estou passando dificuldade. A gente até entende a doidura e o aperto que a pessoa tem, mas como que não importa estar com Deus eternamente se Ele nos fez eterno, não é? Que por mais que você possa viver 100 anos, e por mais que o mundo ainda possa durar 1000 anos ou mais, só Deus sabe quando será a volta de Jesus, tudo indica que será breve, mas desde Atos eles pensavam que seriam breve, né, nos seus dias. Já decorreram 2000 anos, mas não importa. Importa que eu não consigo discernir o que é eternidade, mas que nós vamos estar eternamente com o Senhor. Então, com certeza, é algo tremendo. Então, o corre-corre da vida faz com que a gente queira ficar no aqui e agora. É isso que o inimigo quer que a gente faça. E isso é correr atrás do vento, a gente achar que tudo circunscreve ao o que a gente tem aqui. Mas se você fizer uma análise, se você pensa que ter um X é importante para você, quando você tiver esse 1x, você vai ver que o seu desejo será ter 2x. Com 2x, então, vou estar bem. Quando você alcançar 2x, você vai ver que seu coração vai querer 4x. Porque essa é uma ideia, essa é uma lógica mundana que faz com que você nunca alcance, que você sempre esteja atrás. Isso gera uma canseira tremenda, uma canseira na mente e na alma, porque você nunca vai estar satisfeito. E só no Senhor Jesus você vai conseguir que a sua alma descanse, como nós cantamos. Alcance lugar, satisfação. O texto sagrado vai dizer que o pouco com Deus é muito. Isso não quer dizer que o povo de Deus tem que ter muito pouco, mas quer dizer que Deus supre, que Deus nos dá, que Deus nos alimenta, que nos protege, que nos dá condição da gente estar nesse mundo bem, para que a gente possa testificar e testemunhar para os outros que não conhecem que estar com Cristo é muito bom. Não existe nada melhor do que estar com o Senhor. E muitas vezes, quando a gente olha para nós mesmos, a nossa aparência, o nosso semblante não demonstra isso. As pessoas olham para nós, não sei não se ele está falando de paz, eu não estou sentindo ele muito em paz, não é? Ele fala que Deus supre, mas eu não estou sentindo ele muito suprido. Quando eu falo isso, eu não estou falando para você comer caviar todo dia, nem que você tenha que ter um carro zero, um carro caro. Estou dizendo que você esteja feliz com o que você tem. Tem gente que está muito feliz com a bicicleta, está feliz, está satisfeito, está andando. Não estou dizendo que uns têm mais, outros têm menos, não é nada disso, mas você se contentar e saber para que o Senhor te criou e o que Ele faz com você. Então é importante, se Deus tem planos e projetos para a sua vida, e você tem planos e projetos com o Senhor, Ele vai te capacitar e vai te dar recursos para você cumprir o seu projeto. Muitas vezes a gente se frustra porque o projeto que a gente tem, pensa que é de Deus ou para Deus, de fato não é. E Deus, que conhece o som dos nossos corações, Ele cria jeitos para que a gente possa olhar para o Senhor e reconhecer que o nosso projeto não é para o Senhor, é para nós mesmos. Então, muitas vezes, Ele não vai te dar, porque você não tem, porque não pede ou pede mal.
O salmista aqui estava aparentemente preocupado com os ímpios, estava querendo ser como um pássaro e ir para um alto monte, mas é importante que no decorrer ele testifica e diz que o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os teus filhos. E no verso 7 ele vai dizer: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça e os retos lhe contemplarão a face. Meus irmãos, a gente vive necessitado de justiça, não é verdade? Para todos os lados que você vê, por exemplo, você olha na parte tributária do nosso país e de boa parte do mundo, quem ganha menos paga mais imposto proporcionalmente, não é? Tudo que sobe na inflação afeta a cesta básica e o povo que ganha menos vai sofrer mais imposto, vai pagar mais, vai ter menos. Mas aqui fala que Deus é justo, e a sua justiça é justa de fato. Então nós podemos orar e clamar pela justiça e continuarmos sendo obedientes ao Senhor, que Ele vai continuar derramando sobre nós a bênção dEle. E as nossas coisas, por mais que a gente ache que sejam poucas, elas serão multiplicadas. E por fim, no fim, nós estaremos com o Senhor eternamente. Então nada e ninguém pode cancelar isto, de estarmos com o Senhor eternamente. A gente precisa falar mais disso, que parece que isso está se distanciando da nossa mente, do nosso desejo, do nosso coração, do nosso objetivo de vida. Parece que essa eternidade está muito longe. É como se Deus estivesse demorando demais. Então a gente precisa dar um jeito para a gente viver. Muitas vezes a gente tem uma atitude assim. Isso é um grande equívoco, porque é o Senhor que nos dá a vida, que renova as suas misericórdias cada manhã para nós. E Ele tem nos dado pão, tem nos dado meios da gente estar em segurança, tem nos protegido, e por fim estaremos com o Senhor eternamente. Isso é o mais importante. Se a gente perder a vida física, como muitos desses irmãos estão perdendo e podem perder, correndo o risco de perder, mas o grande inimigo nosso não vai poder nos roubar a vida eterna na presença do Senhor. Isso precisa encher o nosso coração. A gente precisa estar cada vez mais desperto a estar intercedendo pelo Brasil, para que Deus nos dê força e coragem, ânimo, para que a gente possa testificar do Senhor, para que a gente não retroceda, não saia do caminho, não saia do propósito, crendo que Deus, através de nós, vai transformar a nossa pátria. Termos forças para interceder pelo mundo, para que outros cheguem ao Senhor através desses que estão em tantos lugares proclamando a palavra do Senhor, para que eles tenham coragem, força, sejam fortalecidos, sejam protegidos, para que o nome do Senhor seja pregado. Que o Senhor nos abençoe a cada dia. Amém.